diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos lembra que a Igreja representa a participação ativa no projeto de Jesus. Unidos a Ele, somos chamados a testemunhá-lo com frutos de amor, abertura e solidariedade, pois podemos fazer coisas boas e maravilhosas, humanamente falando. Mas a verdadeira bondade que nos projeta na santidade de vida só a encontramos naquele que passou por este mundo fazendo bem. Ele hoje nos chama a seguir as suas pegadas. Jesus se autoproclama a videira cujo dono é o seu Pai. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Existe uma estreita relação entre a simples árvore e o lavrador, ou seja, o dono. Ele trata dela com muitos cuidados, esperando que, no devido tempo, possa dar uvas que produzam o delicioso vinho. A metáfora que Jesus usa neste Evangelho quer realçar primeiro a íntima relação dele com seu Pai e depois a nossa ligação com ele. Somos chamados a estar ligados, enxertados nele, para que possamos dar frutos. A íntima inserção dos ramos no tronco da videira é uma sugestiva imagem da unidade entre os discípulos e Jesus.
Dar fruto é o grande desafio. Não nos podemos conformar com uma paz aparente. Só Ele, sombra e água fresca, onde a falta de coragem abunda decididamente. Somos conhecidos pelos frutos que damos, e cada um de nós, a responsabilidade é individual. Por vezes temos tendência a delegar a função de fazer discípulos, de pregar o bem, de dar fruto, somente aos que, de uma forma generosa e mais aberta, consagraram a sua vida a Deus. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus foi taxativo. Todos os ramos desta videira devem produzir os mesmos frutos, os bons frutos. O prolongamento desta videira verdadeira não pode produzir maus frutos, a não ser que sejam maus ramos. Estes ramos têm que ser cortados e lançados ao fogo, pois os ramos da videira, Jesus não pode, de forma alguma, produzir frutos ruins, nem tampouco ser estéreis. Os ramos que produzem o fruto ruim vêm de outra videira. Pergunto-te, que tipo de fruto tens dado ao teu pai? Mãe, esposa, esposo, filho, filha, vizinho, colega? Em que tipo de videira enxertado ou enxertada você viu? Por haver uma relação indivisível entre Jesus e o Pai, ele passou por este mundo fazendo bem. Porque Deus é o sumo bem, sua essência é a bondade. Seu filho não poderia ser outra coisa, ser tu também. Um com Cristo e produzirás frutos bons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.